Presta muita atenção na palavra de Deus, porque se tem uma semente que o maligno quer roubar, é a palavra de Deus. A Bíblia fala do semeador que saiu para semear, e ele lançou a tua semente, e a semente caiu numa terra dura. E quando o maligno olhou que caiu numa terra dura, a primeira coisa que ele fez, ele providenciou uma árvore do céu para vir roubar, porque ele sabe que quando a palavra de Deus vem, ela molda o nosso coração e nós começamos a praticar. No teu tempo determinado, ela vem trazer os teus molhos, ela vem trazer a tua colheita. E nós aprendemos na palavra dele que a colheita que vem, irmãos, não é pequena, porque para cada uma semente semeada, o mínimo que produz é 30 vezes mais, mas pode produzir 60 vezes mais, ou até 100 vezes mais. Por isso que vocês podem observar que durante a palavra de Deus é o momento onde ocorre a maior batalha espiritual, porque se ele conseguir semear o engano na nossa vida, também trará sobre nós a semente do engano, o joio. E quando o joio vem, irmãos, a hora que você colhe e vai debulhar o joio, não tem nada dentro. Em outras palavras, não colhe nada na vida, não traz bem-aventuranças nenhuma, não traz a prosperidade necessária nenhuma, porque aquilo que foi plantado no nosso coração e a gente depois transformou isso em obras, traz sobre nós essa miséria, como nós já aprendemos, que a capa babilônica nos leva a ficar à beira do caminho sem nada. Essa é a verdade de todas as coisas. Como nós aprendemos com o filho pródigo, leva a gente parar num lugar onde a gente vai comer bolotas de porco, onde ninguém vai dar nada para nós. Por isso que a hora da palavra é a hora que eu digo para ti, de nós tomarmos posse da nossa bênção. Porque durante o louvor, Deus está sempre mandando a tua primeira chuva, para preparar os nossos corações, para que Ele envie a tua palavra, e a segunda chuva vai trazer sobre as nossas vidas as bem-aventuranças que a palavra tem nos reservado. Amém? Vocês já ouviram em determinado momento essa mensagem, mas atenta-te, porque Deus sempre coloca pontos de vistas diferentes. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 43 ao 48 diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro que estavam com ele: Mestre, a multidão te tocou e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Presta atenção, nós vemos na palavra que havia uma mulher que durante 12 anos ela estava acometida de um fluxo de sangue. 12 anos ela estava vivendo um período terrível na vida dela. Só que para a gente entender um pouquinho do cenário que essa mulher se encontrava,
é necessário nós compreendermos um pouquinho o que a lei de Deus dizia acerca de quem era acometido de um fluxo de sangue. Se nós estudarmos em Levíticos, capítulo de número 15, lá vai dizer que quando uma pessoa é acometida de um fluxo de sangue, tudo quanto ela toca e todos quantos são tocados nela também tornam-se imundo. Então olha o cenário que essa mulher se encontrava. Se ela tocasse numa cadeira, ninguém mais podia sentar naquela cadeira enquanto não fosse feito um trabalho de purificação. Se ela tocasse, irmãos, numa mesa, ninguém poderia tocar naquela mesa enquanto não fosse realizado um trabalho de purificação naquela mesa. A cama que ela deitava, que ela dormia, aquela cama também tornava-se imunda se não realizasse um trabalho de purificação. A cela que ela cavalgasse, porque naquele tempo era muito comum as pessoas se deslocarem entre cidades fazendo uso de animais, aquela cela também tornava-se imundo. Logo, tudo quanto ela colocava as mãos se tornava imundo. Se ela desse um abraço no filho dela, Sudecaia, Rudecou, Manai, Decantas, o filho dela também tornaria-se imundo. Se ela abraçasse o marido dela tornaria-se imundo. Em outras palavras, essa mulher, ela tinha bens, aonde o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha para tomar posse da cura da vida dela, e ela não conseguiu, através do poder do braço, através da força que o poder aquisitivo poderia proporcionar para ela. Logo, olha a realidade dessa mulher. Essa mulher, ela tinha bens, mas não desfrutava dos bens, e teve que perder tudo para tentar sarar a tua enfermidade. Ela tinha família, mas a família já não tinha mais contato com ela, porque se ela tivesse contato com a família, se ela abraçasse a família dela, todos ali estariam contaminados. Aquela mulher, ela estava agora nesse momento já não vivendo mais no meio da congregação, porque nós sabemos que todos naquele tempo, quando olhavam uma pessoa enferma, as perguntas eram: quem é que pecou? Foi ela ou foi os teus pais? Aquela mulher, teoricamente, agora ela tem que passar a viver num lugar onde ficam os cegos, os paralíticos, os coxos. Em outras palavras, ela tem que sair do convívio familiar dela para viver com pessoas que ela, tenho certeza, ela não gostaria de se relacionar. Se eu fosse definir uma localização que essa mulher estava nesse momento, ela estava num vale, e num profundo vale de rejeição. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Quando eu olho para essa mulher, eu vejo uma pessoa que tudo que ela colocava as mãos dava errado. Sabe aquela área que parece que a gente coloca a mão, a gente fala: meu Deus, mas o negócio não vai. Saiba que essa área a gente está acometido de um fluxo de sangue. Tudo que ela colocava as mãos, irmãos, dava errado. Em outras palavras, essa mulher estava no fundo do poço. Ela estava numa situação que ela olhava para a sua volta, Sudecaia, Lidecou, Manai, Decantas, ninguém podia ajudar ela, porque tudo que ela colocava as mãos se tornava imundo. E quando nós estamos no fundo do poço, irmãos, esse é o cenário. Nós olhamos à nossa volta e nós não vemos saída. Pensa tu lá dentro. Para baixo não tem como mais ir, porque ela já perdeu tudo. Ela já não tem mais o relacionamento com a família. Ela já está fora do arraial de Jerusalém, vivendo lá no meio de pessoas que teoricamente ela não gostaria de conviver. Não era o lugar que ela desejaria viver, lá com as pessoas rejeitadas na situação que está. E quando nós nos encontramos numa situação como essa, que não dá mais para descer, não dá para ir para lugares piores,
E quando nós nos deparamos com uma situação que a nossa volta não tem saída, nós só temos um lugar para olhar, porque quando nós estamos no fundo do poço, não existe tampa, ainda está aberto os céus. Quando eu olho para a vida dessa mulher, olha o que diz o texto, meus amados, que está em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 23, diz assim: porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz. Logo, quando nós vemos uma pessoa acometida de um fluxo de sangue, diante da lei de Deus, ela estava como? Com a tua luz apagada. Em outras palavras, irmãos, essa mulher, fisicamente, ela estava vivendo uma decadência física. E espiritualmente falando, ela estava com a luz da tua vida apagada. Por isso que nós vamos ver o texto, começando no começo, chamando de uma mulher. Porque todo mundo que está com a luz apagada, todo mundo que está no fundo do poço, aos olhos de Deus, é uma pessoa estranha. Olha o que diz esse texto, que está lá em Provérbios, capítulo de número 23, versículo do 27 ao 29. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Quem que é a estranha? Uma pessoa estranha para mim é uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa desconhecida. A prostituta é aquela que se prostitui, é aquela que conhece, mas muda, é verdade. Eu só posso me prostituir com a minha esposa, contra a minha esposa, se eu conhecer ela antes. Caso contrário, eu nunca me prostituí com ela. E veja que para aquela que conhece, mas rejeita a verdade, essa está onde, irmãos? Numa cova profunda. Mas para a estranha, que é aquela que está no tempo da ignorância, ela está onde? No fundo do poço. Por isso que quando Jesus olha para essa mulher, ela chama ele no começo da frase, e uma mulher. Ele não especifica, porque aos olhos dele, essa pessoa era uma pessoa estranha. Ela não conhecia Jesus, ela nunca tinha tido um encontro com Jesus. Por isso que ela foi parar no fundo do poço. E no fundo do poço o céu está aberto, porque ainda a nossa mente e o nosso coração é moldado para receber a boa semente. Mas quando nós nos prostituímos, ou seja, nós distorcemos a verdade de Deus, nós estamos no mesmo buraco, só que a diferença é que o céu está fechado para nós, porque uma cova tem uma tampa. Só que quando eu olho para um cenário desse, e aí nós temos que fazer um exame para ver quais são as áreas da nossa vida, que porventura nós possamos estar vivendo um fluxo de sangue, aonde a gente fala, poxa, parece que eu coloco as minhas mãos e a coisa não vai. Saiba que quando nós estamos numa situação como essa, ou nós estamos vivendo uma fase de prostituição, e aí nós temos que tirar a pedra que está sobre a nossa cabeça, para que nós possamos enxergar o que o céu tem para nós, ou nós estamos vivendo um tempo de ignorância. Olha que interessante, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito é a estranha, pois ela, como um salteador. Quem que é o salteador, irmãos? O salteador é aquele que rouba no caminho. O ladrão rouba dentro de casa, o salteador rouba no caminho. Em outras palavras, ele quem distorce. E quem é que veio para roubar? Quem é que veio para matar e veio para destruir? Em outras palavras, que espírito que está falando aqui? É o maligno. Se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos, quando nós não temos conhecimento, porque o meu povo é destruído por falta de conhecimento. É a conduta de uma mulher estranha, que eu sou uma mulher diante de Cristo, eu sou a noiva de Cristo, mesmo aqui não estamos falando de gênero, estamos falando de igreja, de noiva, de mulher de Cristo, de esposa de Cristo. Quando eu estou vivendo um tempo de ignorância, eu me constituo um homem iníquo. Quando eu estou vivendo um tempo de prostituição, de distorção da verdade de Deus, eu me constituo um homem iníquo.
Em outras palavras, aquela mulher era uma mulher iníqua. E olha o que continua dizendo o texto. Aí vem, complementando. Pois ela, como um salteador, se põe em espreita e multiplica entre os homens iníquos. Aí vem. Para quem são os ais? O que aquela mulher estava vivendo na vida dela? Um ai, irmãos. Dores. Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Tudo isso daqui vem quando nós nos deparamos ou diante da prostituta, ou diante da condição de uma mulher estranha. Essa mulher estava vivendo um ai. Essa mulher estava vivendo um pesar na vida dela. Essa mulher estava vivendo pelejas duríssimas. Essa mulher, com certeza, ela tinha queixas, porque nós sabemos que todos aqueles que são acometidos de um fluxo de sangue, ela começa a perder no corpo dela um elemento químico chamado ferro, e nisso começa a vir a apatia, e nisso começa a vir a fraqueza. Toda vez que nós nos sentimos dessa maneira por causa de um fluxo de sangue, irmãos, porque o fluxo de sangue produz isso em nós, fraquezas espirituais, apatias espirituais, nós temos que parar, dobrar o nosso joelho e perguntar: onde é que eu estou me comportando como uma mulher estranha? Ou onde é que eu estou me comportando como uma prostituta? Porque mesmo quando Deus vem nos provar, Ele nos dá força na prova, Ele nos dá um escape na prova, Ele nos livra na prova. Essa mulher era estranha diante do Senhor, ela praticava a iniquidade. Logo, quando nós nos deparamos dessa situação, se Deus permitiu nós estarmos vivendo algo dessa natureza na nossa vida, tem uma palavra para ti de solução. E a palavra está exatamente na conduta que essa mulher teve. A primeira conduta que essa mulher teve, ela teve que ter um encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que ele é leve e suave, e aprendei, ou seja, destitui a iniquidade, tira as capas babilônicas e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só que essa mulher não chegou de qualquer maneira no Senhor. Lembra ontem a palavra? Vem e veja. Então ela teve que ir. Só que ela não chegou de qualquer maneira. O texto vai nos dizer, irmãos, presta atenção lá, que ela chegou por detrás de Jesus. Ela não chegou pela frente, ela veio por trás. Mas o que significa nós a chegarmos por detrás? O Senhor diz que quando a gente vem até Ele fala depois assim: tome a tua cruz e me... Quando nós seguimos Jesus, nós nunca andamos na frente dele. Quando nós seguimos Jesus, nós nunca passamos na frente dele. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. As pisaduras, irmãos, são as marcas que ficam no chão, oriundo de Jesus caminhar. E se nós não seguirmos as pisaduras dele, nós nunca seremos sarados, nunca seremos curados, nunca. Quando nós praticamos a iniquidade, nós passamos na frente de Jesus. Quando nós desejamos antecipar as nossas bênçãos, nós passamos na frente de Jesus. Quer ver um exemplo? Abraão. Deus prometeu um filho para ele. Deus disse que ia entregar algo nas mãos dele. Só que ele quis antecipar. Só que ele quis passar na frente. E foi se deitar com quem? Com Agar. E do fruto desse relacionamento nasceu quem? Ismael, que é uma nação até os dias de hoje, que milita contra a nação de Israel. Aprendamos algo, não passemos na frente do Senhor. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas.
Ele sabe tudo antes de acontecer, irmãos. Na linha do tempo, para ele não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Ele é o eterno hoje. Ele sabe o que nós vamos colher lá na frente, mas Ele quer que nós trilhemos atrás dele, tomando a nossa cruz e seguindo as suas pisadas, andando nos caminhos de veredas retas que Ele constituiu para nós. Todas as vezes que nós distorcemos a verdade de Deus, passamos na frente. Pode se preparar, nós vamos parar lá no fundo do poço, ou nós vamos parar dentro da cova, irmãos, se a gente não aceitar a verdade como ela deve ser. Guarda isso. Sabe essa área da nossa vida que muitas vezes a gente olha e nós estamos acometidos de um fluxo de sangue? O primeiro passo que Jesus está dizendo é: vem até mim, mas não pela frente. Vem até mim é por trás. Toma a tua cruz e segue-me. Segue as minhas pisaduras, porque através dela nós seremos sarados. A segunda atitude que essa mulher teve, irmãos, essa mulher, ela tocou em Jesus. Só que ela não tocou em qualquer lugar, irmãos, porque o texto vai nos narrar que Jesus estava cercado de uma multidão. E quando alguém toca no Senhor Jesus, Pedro vai dizer: Senhor, mas a multidão te comprime. Em outras palavras, todo mundo está te tocando, todo mundo está remando em você, todo mundo está esbarrando em ti. Mas o texto vai dizer que essa mulher tocou num lugar. E qual que é o lugar que ela tocou? Na orla da sua veste. Não basta chegar só por detrás, tem que tocar lá na orla. Mas o que simboliza tocar na orla das vestes, irmãos? Quando você vai estudar essa palavra orla, ela vem do hebraico, ela significa tzitziot, que é a mesma coisa que a palavra franjas da veste sacerdotal. E olha o que diz o texto que está em Números, capítulo de número 15, versículo de número 38. Está lá. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Aí eu te pergunto, a franja de uma veste, ela está nas partes altas ou nas partes baixas de uma veste? Elas se encontram nas partes. Logo o segundo passo, tem que chegar por detrás e vai ter que descer. Lembra de Zaqueu? Jesus estava passando, ele subiu em cima de uma árvore e começou a olhar para Cristo de cima para... A primeira fala que Jesus disse para ele foi: desce, porque me convém repousar na sua... Ninguém pode olhar para Deus com olhos altivos. Ninguém pode olhar para Deus com os teus olhos de cima para... Porque quando nós olhamos com os olhos de cima para baixo, nós agimos como uma prostituta. Nós começamos a dizer: não é bem assim que funciona a palavra de Deus. Não é bem assim que funcionam as coisas com Deus. Nós começamos a desprezar a palavra de Deus, porque nós estamos olhando para Jesus de cima para baixo, e Jesus, ele é o próprio verbo de Deus. Olhamos com olhos altivos para o evangelho de Cristo. Quer ver um segundo exemplo? Quando Davi foi tomar posse de Jerusalém, existia um povo que tomava conta daquele lugar, que tinha tomado posse, eram os jebuseus. E Jerusalém ficava sobre um monte, irmãos. E todos quantos iam guerrear lá contra os jebuseus, tu imagina, eles em cima de um monte, e o exército inimigo vindo num vale. Logo eles tacavam as suas flechas, lançavam as suas pedras, lançavam as tuas bombas, vamos falar assim, entre aspas, que tinha no tempo, a tua arma, de cima para baixo. E quem estava lá no vale ia ter que atacar de baixo para cima. Eu te digo, quem é que tinha maior probabilidade de vencer aquela guerra? Era aqueles que estavam em cima.
Jerusalém era uma cidade muito fortificada, com muralhas grandes em volta dela. Todos que iam pelejar contra os jebuseus pereciam. Tanto é que o líder dos jebuseus, quando soube que Davi vinha guerrear, ele zombou de Davi. Ele riu, ele falou: você não vai conseguir passar nem dos cegos e dos coxos que estavam do lado de fora de Jerusalém. Ele riu. Só que aí Deus foi lá e deu uma estratégia para Davi. Falou: ei Davi, tu não vai enfrentar frente a frente. Você vai invadir Jerusalém pelos canais subterrâneos. Ninguém entra em Jerusalém por cima, irmãos. Ninguém toma posse, Sudecaia, Andecom, Manai, Decantas, da Jerusalém celestial que Deus tem nos reservado, tentando subir por cima. Se não descer, não entra. Jesus é a simbologia de Jerusalém. A multidão que cercava é a simbologia das muralhas que existiam. Para aquela mulher conseguir penetrar aquelas muralhas, ela teve que descer, ela teve que ir por baixo. É lá na oração mesmo, irmãos. É lá na humilhação. Porque quando nós nos prostramos para orar, nós paramos de olhar para Deus com olhos altivos. Quando nós buscamos relacionamento com Deus, quando nós buscamos o favor de Deus, nós reconhecemos que nos nossos braços nós não conseguimos nada. É lá por baixo. Tem que descer da árvore e fazer como Zaqueu, que sofria de nanismo. Agora ele começa a olhar para o Senhor de cima para... Por que Deus usa uma pessoa que sofre de nanismo, irmãos? Não podia ser um gigante que estava em cima da árvore? Só que o que Deus queria mostrar eram os olhos, como que deve ser. Olhando de cima para baixo, e agora tem que olhar de baixo para... Porque quando nós nos agigantamos, quando nós crescemos, nós não precisamos nem estar em cima de uma árvore. Nós começamos a olhar de cima para baixo, para tomar posse da bênção, para tomar posse da cura. Tem que chegar por detrás e tem que ver. Mas o que é que tinha mais de tão interessante, irmãos? No sentido, qual é o propósito, essa é a verdade, das franjas de uma veste sacerdotal. Olha o que diz o texto em Números capítulo 15, versículo de número 39 e 40, diz assim: e nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembreis de todo o mandamento do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Olha a prostituição aí que a gente estava aprendendo. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais ao vosso Deus. Em outras palavras, quer tocar nas orlas das vestes do Senhor, não é passar um paninho aqui não, irmãos, e ficar botando a mão, não. Vai obedecer o mandamento de Deus. Quando nós passamos a obedecer os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo, pela fé nós estamos tocando nas orlas do Senhor Jesus. Segundo, nós não devemos andar pelo desejo do nosso coração, porque se tem algo enganoso na vida de um homem, é o coração dele. Nós não devemos andar por vista, mas por fé naquilo que está escrito na palavra de Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Aí eu vou fazer isso, é loucura, pastor. Não é fé, não é loucura. Quando a gente começa a caminhar por vista, irmãos, está faltando para nós fé, está faltando descer. Em outras palavras, quando eu olho para as franjas, eu estou vendo é a palavra de Deus. E para tocar na palavra de Deus, irmãos, precisa ter reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser soberana na nossa vida. É para ela que nós temos que se prostrar, e não diante de outros deuses, Sudecaia, Lidecom, Manai, Decantas. Quando nós fazemos isso, as mãos fortes
lança cordas para nos tirar do fundo do poço. Quando lançaram Jeremias no fundo do poço, estavam tratando Jeremias como um homem estranho diante de Deus. E Deus nunca deixa um homem que é conhecido por ele no fundo do poço. Ele manda o escape para atingir. Ele manda a corda de socorro. De onde vai vir, irmãos, eu não sei. Mas que vem. Porque ele diz: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E olha mais lindo, então essa mulher, irmãos, ela começou a seguir as pisaduras de Cristo, chegando por detrás. Ela desceu, não olhando com olhos altivos, e reverenciando a palavra de Deus. Quando nós descemos, nós oramos. Quando nós tocamos nas orlas, nós tocamos na palavra, e a Bíblia diz que pela oração e pela palavra nós somos santificados. Por isso que quando nós olhamos para as mortes, diz lá: e santos sejais ao vosso Deus. O último versículo. Quando nós tratamos a nossa vida dessa maneira, nós nos santificamos diante do nosso Deus. E aí é o mais lindo de tudo, irmãos, porque quando ela tocou lá, agora Jesus, ele se manifesta. Porque aprendamos algo, a Bíblia diz que nós não devemos buscar a nossa própria glória. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são justificados pelo Senhor. Os passos dessa mulher foi bom diante de Deus. E aquela que outrora tinha que ficar calada no oculto, porque se todos soubessem que aquela mulher estava ali, todos teriam lançado ela fora de lá. Agora Jesus vai mostrar para todo mundo que existe algo de diferente naquela mulher. Quando ela tocou lá na orla, a Bíblia diz que saiu de Cristo virtude. Quando essa palavrinha, quando essa virtude saiu de Jesus, eu te pergunto, essa virtude ela dissipou pelos ares? Essa virtude se perdeu pelos ares? Não, essa virtude veio para aquela mulher. Logo aquela mulher se tornou uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Quem a acharás? O teu valor excede ao de rubis. Em outras palavras, Jesus estava falando para todo mundo: ó, está todo mundo aqui me tocando, mas só uma é o rubi, sudecaia, libecou, manai, decantas, porque ele tocou da maneira como deve, porque seguiu os passos que tem que seguir. Segundo, irmãos, o texto vai dizer que na mesma hora o sangue estancou. Em outras palavras, ele já começou a restabelecer o relacionamento dela com a família, começou a devolver para ela todos os bens que ela já não tinha mais. Ele começou a restituir na vida dela tudo quanto ela havia perdido. Sudecaia, libecou, manai, decantes. Terceiro, irmãos, olha o que está escrito lá no finalzinho do texto. Ele diz assim: tem bom ânimo. Sabe por que tem bom ânimo? Porque ela havia sido curada. E toda vez que o Senhor fala essa palavra, ele falou isso lá para Josué. Ele falou: ei, Josué, esforça-te. E tem bom porque a terra prometida já estava nas mãos dela. O cumprimento da promessa já estava vindo. Ela ia ter que vencer outras batalhas, mas todas aquelas batalhas que Josué venceu, Deus já havia vencido por eles. Ela só ia ir marchando em direção aonde Deus desejava, para tomar posse da terra prometida. Terceiro, olha o que diz o texto: tem bom ânimo, filha. No começo ele começa assim: uma mulher jazia 12 anos. E ele termina: tem bom ânimo, filha. Deixou de ser uma desconhecida, uma estranha. Deixou de ser uma prostituta. E constituiu-se diante de Deus como filha de Deus. E por fim ele diz: a tua fé. A fé vem pelo que, irmãos? A lâmpada dela estava apagada. Ele acendeu a lâmpada. Quando Deus faz um milagre, o milagre dele é perfeito e completo, irmãos. Ele muda tudo. Ele não põe remendo. Ele não põe remendo em veste velha, não.
Ele restaura tudo no físico e restaura tudo no espírito, tudo no espiritual. E a Bíblia diz da seguinte forma, que não se pode esconder uma candeia acesa debaixo de um alqueire. Jesus fez questão de mostrar para todo mundo: quem é que me tocou? Ele fez questão de mostrar para todo mundo que a candeia daquela mulher, ela estava acesa. Muitos podem até tentar vir apagar nossa lâmpada, ou tentar esconder, ou tentar ocultar, mas quando a candeia está acesa, irmãos, não tem como esconder, não tem como ocultar. O homem pode fazer de tudo para não aparecer, até a pessoa, pela tua humildade, porque ela estava tentando de alguma maneira ocultar que a candeia dela estava acesa, até ela tentou por algum momento esconder, mas não tem jeito. Quando o Senhor quer honrar, quando Ele quer mostrar os passos de um homem bom, não tem multidão que cerca que faz apagar a nossa candeia. Não tem fluxo de sangue que é sarado, que deixa de ser sarado. Não tem terra que Deus não nos entrega. Não tem bênção que Ele nos deixa de abençoar. Guarda isso. Sigamos os passos de Jesus tomando a nossa cruz. Desçamos, nunca olhando para Deus com olhos altivos e nem para a Tua palavra, mas sempre reverenciando, sempre, e sempre obedecendo a palavra, os mandamentos, a lei, nunca andando por vista e nem pelo desejo do nosso, e tornaremos diante de Deus como noivas virtuosas do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.